Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando um primeiro contato para ver como é que está a nossa conexão. Aguardando para ver quando o Denis entrar, ele já está por aqui. Deixa eu chamá-lo. Ok. Só aguardando ele aceitar. Vamos ver se tudo deu certo. Ainda não. Que bom, pessoal. Temos aqui 13 pessoas já. Muito bom. Vou chamar novamente o Denis, tá? Vamos lá. Queria ir agradecendo já por vocês estarem por aqui. Denis, eu vou pedir para você entrar novamente. Você não está aparecendo para mim. A rede da internet hoje nos deixou um pouco... estava um pouco ruim durante a tarde, mas pela informação que eu tenho aqui, já está sendo ajustada a rede. Tudo bem com vocês, pessoal? Queria agradecer, estou vendo aqui que tem bastante gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu acho que o papo de hoje vai ser extremamente interessante. Nós vamos ouvir o que está sendo feito de prática na empresa, para que a gente possa trocar ideias, aprender, discutir. O mais importante é isso, trocar ideias, que é o que a gente vem fazendo através dessas lives, para que a gente possa aproveitar os conhecimentos. Fizemos isso já com algumas outras pessoas, e isso tem ajudado bastante a gente a trabalhar e discutir, trocar boas práticas, rever as nossas práticas, entender o que está acontecendo no mercado. Vamos ver aqui, o Denis está aqui, vamos ver se a gente consegue chamá-los. Ok. Aguardando já. Obrigado, Lilian, já entrou aqui. Camila está por aqui. Bianca. Denis já está entrando. Ainda temos 2 minutos para o nosso tempo. Jaqueline, que bom, seja bem-vinda. Deixa eu só ver o que está acontecendo. Aqui está aparecendo que o Denis está aguardando, que eu estou aguardando a resposta do Denis. Acabou de cair. Vamos lá. Ainda temos tempo, temos alguns minutinhos. 1 minuto. Olá, Lucas. Não completou. Temos que tentar novamente, por favor. Denis, entre novamente. Não deu certo. Deixa eu te achar aqui novamente. Vou te chamar de novo, Denis. Rebeca, tudo bem, Rebeca? Denis, opa, já entrou, tudo certo? Que bom. Olá.
Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem. Ótimo. A ideia, Denis, é trocarmos ideias sobre tudo que está acontecendo, sobre o que você, junto com a tua equipe, realizou dentro da Bemol. E eu tenho aqui uma série de perguntas, mas eu não vou começar pelas perguntas, Denis. Eu vou pedir primeiro que você faça um relato geral do que você, como a sua equipe, programou, realizou, e com base, depois nisso, eu vou acrescentando as perguntas que eu já tenho aqui, de algumas pessoas que nos enviou essas perguntas, e também outras que forem aparecendo aqui hoje nessa conversa, tá bom? Então, fique à vontade para conversar. Ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, Sônia. Essa é a minha primeira live no Instagram, né? Até hoje eu só tinha feito live no Zoom, coisas assim. Acho que o Instagram é um veículo um pouco mais jovem, né? Então tá Concordo. Concordo. Estamos juntos. Fique tranquilo. Bem, boa noite a todos. Eu já vi vários nomes aqui, tem alguns colaboradores da Bemol, gostaria de saudar a todos. Eu vou começar falando um pouquinho de como é que a Bemol tem lidado com a crise, quais ações, que desafios a gente tem enfrentado, onde eu acho que a gente tem tido um pouco mais de sucesso e onde eu acho que não. Legal. Então, primeiro, nós desde fevereiro, no meio de fevereiro, entendemos que no primeiro momento só uma crise de cadeia de suprimentos. Começou a faltar celulares e alguns segmentos porque as fábricas na China estavam fechadas. E nós dependemos, tanto do polo industrial de Manaus, mas a Bemol também, depende de bastante produção na China. Então, naquela altura, a gente começou a se preparar, começou a tocar um pouco mais e acompanhar de perto a crise, que foi crescendo. E nesse ponto, nós decidimos montar inicialmente um comitê de crise e a partir daí conduzimos nossas ações. No primeiro ponto, eu divido a crise em 3 partes. Tá? A primeira parte é que nós temos aqui um drama e uma tragédia de saúde. E a Bemol, talvez pelo seu porte, né, nós temos 3.000 colaboradores, não tem como escapar de uma crise desse porte. Né? Por exemplo, 4 colaboradores que faleceram durante essa crise. Poxa. Isso é uma situação absolutamente incomum na administração e que eu não esperava, obviamente, ter que lidar. Só para a gente lembrar que, para algumas pessoas, né, para mim inclusive, obviamente, é complicado você trabalhar de home office, você se adaptar, mas o que está acontecendo lá fora é um drama de saúde e um drama que está envolvendo milhares de pessoas. O segundo aspecto é um aspecto dos empregos. Como é que você lida com a preservação de empregos? Está todo mundo preocupado, além das suas saúdes, com os seus empregos. E isso a gente tem tentado lidar da melhor forma possível. Até aqui, nós temos utilizado os incentivos do governo e não temos demitido. Mas vamos fazer, obviamente, um grande esforço, mas nós não sabemos dimensionar onde é que isso vai parar. Mas esse é um grande esforço que a gente quer manter todos os nossos colaboradores na medida do possível. Foi extraordinariamente custoso treiná-los e prepará-los para atender os clientes. Então, essa é uma das nossas prioridades. E a terceira prioridade é a saúde da empresa. Né? Você precisa manter a empresa funcionando. Como é que você faz para manter uma empresa funcionando em meio a tanta ansiedade, em meio a tantas preocupações com saúde, com tragédias acontecendo ao seu redor?
Eu devo admitir que esse aqui foi o maior desafio da minha vida de gestão. E eu tive alguns deles até aqui, né? Então, como estava falando, nós começamos montando um comitê de crise. E nós usamos alguns frameworks que a gente encontrou, tem vários, McKinsey, Deloitte. Tem um que eu gostei particularmente, que divide a crise em 7 aspectos, que é um da Deloitte. E o primeiro aspecto é você montar a governança da crise, né? Quem é que vai tomar a decisão? Como é que você vai centralizar a comunicação? Não está claro para... Não é claro como é que você deve lidar com uma situação dessa quando ela é tão incomum. Então, nós montamos inicialmente um comitê de crise. Ele envolveu 4 pessoas chaves em diversas áreas, e envolveu particularmente uma pessoa que eu tive a sorte de ter trabalhando comigo na Bemol nesse momento, que era uma pessoa que tinha lidado comigo na Fogás com uma outra crise. Nós tivemos uma crise na Fogás de uma enchente muito grande em Porto Velho. Então, uma situação em que era uma crise com múltiplas facetas, e eu achei que ia ser a maior crise da minha vida. E nós tivemos essa oportunidade de trabalhar lá juntos. Então, ele é quem lidera hoje, né, o Salviano. Ele lidera hoje o nosso comitê de crise, com hoje mais ou menos umas 300, 350 ações em todos os tipos de frentes. Mas assim, quem compõe o comitê é o nosso RH, a questão de TI, operações e nosso compliance. Tem muitas leis mudando ao mesmo tempo, muitos decretos, cada estado, cada município decide fazer diferente. Nós operamos em 9 municípios diferentes, 4 estados. Então, o primeiro passo foi como é que você faz a governança da crise, né? Tem que ter um comitê, e esse comitê tem que estar empoderado para tomar decisões e comunicando sempre com a diretoria. O segundo item é a gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas, nesse momento, com um grau de ansiedade elevadíssimo. Tanto pela questão de saúde, as pessoas se sentindo inseguras de ir trabalhar e se expondo trabalhando na empresa, e por isso eu sou muito grato a todos os colaboradores da Bemol que têm contribuído nessa hora, que é uma hora absolutamente incomum. Nós trabalhamos em alguns segmentos essenciais, né? A farmácia, que é um caso, e o outro é as nossas loterias. A loteria é o lugar onde as pessoas estão indo para receber a transferência do governo federal. E assim, é um lugar absolutamente essencial nessa hora. Bem, então, o primeiro passo na gestão de pessoas foi afastar o grupo de risco. As pessoas que estavam, digamos, em alguma posição de risco, por exemplo, todos com mais de 60 anos de idade. Eu vou pedir só um segundo aqui, que desligou o ar-condicionado, eu vou religar ele, só um segundo. Estava tendo alguma interferência de barulho, eu também desliguei o meu, que eu acho que o meu também estava fazendo barulho. Algumas pessoas nos mandaram mensagens. Vamos ver se a gente fica tranquilo com esse barulho. Diminuiu. Beleza. Tá, então o primeiro passo foi afastar o grupo de risco, pessoas com mais de 60 anos de idade, e pessoas com hipertensão, com diabetes. Nenhuma dessas pessoas poderia estar trabalhando nessa hora. Isso aqui é razoável. Segundo, identificar todas as pessoas com suspeita de Covid, né? Então, o que é uma pessoa suspeita? Nós, no primeiro momento, nós estávamos testando as pessoas para ver a temperatura delas. Pessoas que tivessem com mais de 37,8 graus, nós não permitíamos que elas entrassem no ambiente de trabalho, mandávamos elas de volta para casa e passávamos a acompanhar essas pessoas, né? Passamos a acompanhar, nós aumentamos a nossa equipe médica nesse momento e ligávamos todo dia para as pessoas. Também demos a elas um oxímetro para medir
como é que está a oxigenação do seu sangue. Esse é um dos aspectos dessa doença. Quando a oxigenação do sangue cai muito, é hora de ir para o hospital. Nós gostaríamos que as pessoas fossem capazes de identificar quando elas estavam com uma situação um pouco mais complicada da doença. E vitamina C e alguns outros cuidados, né, que recomendados pelos nossos médicos. Fora isso, nós adotamos algumas medidas de um padrão que a gente está chamando de varejo seguro, que eu vou elencar um pouquinho mais à frente, mas o nosso objetivo é o local mais seguro de trabalho nesse momento. Então, existem restrições, obviamente, nesse momento, sobre como é que você deve operar, mas nós queremos ser mais do que qualquer um outro. Então, estamos prestando atenção para os protocolos sendo adotados na Europa, em outros países, e decidimos que queremos ser o lugar mais seguro. Também, na parte de gestão de RH, utilizamos os incentivos do governo para preservar... Os afastamentos. Então, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho foi um dos passos adotados para alguns colaboradores. Nós temos todas as nossas lojas fechadas, então é razoável que nós não precisávamos de toda aquela folha, mas nós tomamos o cuidado para que ninguém tivesse a sua remuneração reduzida em mais de 15%. Então, olhamos para a remuneração mais alta, a remuneração mais baixa. Quem tem remuneração mais baixa, nós cuidamos para que não houvesse nenhuma perda. Aqueles até 2 salários mínimos, era mais simples. E aqueles com remuneração mais alta tiveram alguma perda, mas ela não foi tão grande. Uma quinta área ainda da gestão de recursos humanos foi o redesenho de funções. Nós tínhamos, por exemplo, muitos montadores de imóveis. Não era mais necessário ter tantos montadores de imóveis em meio a pouca gente consumindo móveis. Então, nós retreinamos os nossos montadores de imóveis e hoje eles são entregadores da nossa farmácia ou de outras funções. Nossos vendedores nas lojas não são mais necessários nas lojas, agora eles são atendentes de televendas, ou ativo ou passivo. Mesma coisa os atendimentos em loja, que agora viraram call center. Essa é uma das áreas que a gente tem tentado melhorar, a demanda tem crescido muito. A gente não tem conseguido ainda estar no standard que gostaria, mas temos tentado. Por último, assim, ligado a essa área, um retreino de equipes, né? Nós temos feito até alguns eventos, acho que tem quarta-feira, treinamentos de pessoas, principalmente na área de TI, pessoas aprendendo a programar, e pessoas aprendendo a usar APIs do Google e outras coisas, que a gente tem feito publicamente, mas também internamente para a nossa equipe, para que a nossa equipe dê um upgrade nas suas capacidades durante essa crise. Também treinamos todo mundo para aprender a operar no call center. Ótimo. 2 exemplos, né, de foco nesse momento. Bem, além de gestão de pessoas, né, tem um aspecto forte de finanças. Como é que a gente lida com a área financeira da empresa em meio a uma crise desse tamanho? Nosso planejamento ele envolveu o seguinte: nós imaginamos que nós precisaríamos sobreviver, primeiro, 3 meses fechados, a partir do final de março, e depois 9 meses de turbulência, com o mundo mudando ao nosso redor, e nós precisaríamos ter um volume de caixa suficiente para lidar com essa situação. Então, tomamos empréstimos, buscamos incrementar o nosso recebimento, os pagamentos de clientes, e eu vou falar um pouquinho mais à frente como é que a gente fez isso, mas essa é uma parte central. Nenhuma empresa consegue sobreviver sem caixa, e nós temos ser uma das empresas reconhecidas por ter sido um bom parceiro para os nossos fornecedores, para os nossos clientes durante essa crise. Um outro aspecto foi uma renegociação de contratos e pagamentos com todos os fornecedores, né, com o cuidado de lidar especificamente com os pequenos,
para evitar que eles quebrem, né? Nós somos uma empresa grande, temos muitos fornecedores pequenos, cujo principal cliente somos nós. Nós queremos nos certificar de que no pós-crise eles ainda estão vivos. E com isso, nós temos uma vantagem competitiva no pós-crise. Mas é preciso ter cuidado durante a crise. Denis, eu vou te interromper rapidinho. Por favor, podem já começar a mandar perguntas, sim. Eu estou com uma série de perguntas aqui. Assim que o Denis acabar de fazer essa explicação mais ampla, porque já tínhamos algumas perguntas, ele vai responder a outras perguntas. Então, podem começar a mandar, por favor. Desculpa, Denis, por favor, continue. Um outro aspecto, assim, redução de despesas é essencial nessa altura. Todas as empresas deveriam estar fazendo isso e buscando aquilo que não é essencial ou importante no curto, médio ou longo prazo, deve ser descartado nessa hora. E nós estamos avaliando a nossa concessão de crédito, né? Que é a Bemol, um dos nossos corações é o cartão Bemol, onde nós emprestamos efetivamente para os clientes para que eles comprem. É provável que nós vamos ter uma enxurrada de inadimplência muito maior do que o normal nos próximos meses, porque tem muita gente perdendo seus empregos, muita gente deixando de ganhar, digamos, na sua atividade informal, e a Bemol vai sofrer com isso. E a gente está preparado para sofrer junto com os clientes, mas isso precisa ser administrado no longo prazo. Um outro aspecto é como é que a gente lida com a cadeia de suprimentos, com a nossa operação. Eu vou só dar um exemplo. A Bemol, num dia normal, faz cerca de 1.500 entregas. No Black Friday, a gente entregou quase 3.000. Hoje, nós estamos entregando mais ou menos 6.000 entregas por dia. É o dobro do Black Friday. O mundo mudou. Antes, o cliente ele vinha na loja comprar um liquidificador, agora ele compra online e espera receber em casa. Nós antes entregávamos muita TV, muitos produtos grandes, mas não tantos pequenos. E isso tem sido um desafio. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, vou pedir perdão logo a alguns clientes, mas vai ter alguns aqui que ficaram chateados com a Bemol porque a gente não conseguiu entregar os produtos no prazo. Essa chateação ela é devida e nós estamos tentando melhorar, mas eu vou dar uma explicação do que aconteceu. Nosso e-commerce, por exemplo, ele cresceu 14 vezes. Nós não estávamos preparados para um crescimento tão grande e no Dia das Mães ele cresceu ainda outro múltiplo. Nós agradecemos a clientela e estamos fazendo o máximo esforço para fazer jus a ela. No nosso planejamento de compras, tem alguns produtos agora que viraram tapete vermelho, produtos em segmentos que são prioridades para os clientes, então mudou completamente o padrão de compras. Por exemplo, como eu já falei, móveis não está sendo mais muito comprado. O que os clientes estão comprando agora? Estão comprando produtos de games, né? Jogos Xbox, PlayStation. A pessoa está mais tempo em casa, precisa se entreter de alguma forma. Produtos de lazer, esporte, academia, pesos, coisas assim. Vídeo, TV, tem vendido muito. E produtos de informática, computadores, que as pessoas estão trabalhando agora muito mais em home office. Então, esses segmentos têm explodido a venda, enquanto que em outros a venda praticamente caiu quase que a zero, né? Produtos de academia também aumentaram em termos de venda? Sim. Todo produto que requer utilização em casa, pesos, por exemplo, halteres, as pessoas usam, aumentou muito. E nós entramos em novos segmentos também. Aproveitamos para aprender a vender cestas básicas e depois cesta de limpeza, cesta de doce e outras cestas. E agora estamos entrando um pouco na seara de poder fazer vendas de supermercado também online. É uma nova área que a gente está aprendendo. Num outro aspecto, né, sobre clientes e receita. Como é que você lida? Primeiro, aspectos do varejo seguro, né? Nós ainda estamos operando farmácias e loterias. Então, eu vou listar aqui rapidamente as medidas que nós temos tomado para tentar tornar a Bemol um lugar mais seguro para o cliente. Okay.
Primeiro é aferir a temperatura de todo mundo entrando na loja, seja colaborador, seja cliente. E se tiver alguém com mais de 37,8 graus, essa pessoa não pode entrar na loja. Eu digo assim, não importa quem quer que seja, não pode entrar na loja, está pondo em risco nossos colaboradores e está pondo em risco os nossos demais clientes. A utilização de viseiras e máscaras pelos nossos colaboradores. Se tornou um item obrigatório. Um outro aspecto é que nós temos o monitoramento. Normalmente, o monitoramento via TV serve para identificar furtos e coisas assim. Agora, o monitoramento serve para checar se tem alguém sem máscara ou viseira na loja. Essa pessoa pega bronca. Porque isso aqui é essencial que funcione e todos têm que seguir e a Bemol tem que dar exemplo. Também distribuição de máscaras na entrada da loja. Nós começamos recentemente, quando conseguimos um volume suficiente de máscaras descartáveis. Nós estamos demarcando a fila para que as pessoas estejam a cerca de 1,5 metro, pelo menos, uma da outra. Limitar a entrada de pessoas, uma pessoa a cada 20 metros quadrados de loja. Nós temos acrílico no caixa para proteger a operadora de caixa e proteger o cliente também dela falando. Na entrada temos um tapete com água sanitária para a pessoa limpar os pés. Temos equipe de limpeza redobrada, desinfecção total da loja uma vez por semana, álcool gel abundante na loja toda. Macacões, né? Tem alguns colaboradores nossos que escolheram, a gente deixou opcional, mas escolheram vestir aqueles macacões, que eles estão chamando de macacão da NASA, para proteger todas as suas partes do corpo. E por último, nós passamos a fazer, a partir de cerca de 2 semanas atrás, os testes rápidos para a Covid e afastar todo mundo que der positivo durante 2 semanas. E essa separação ela é importante porque tem muita gente que é assintomático, né? que nem sente que está contaminado, mas transmite. Então, é importante que essas pessoas estejam separadas do ambiente, tanto para proteger clientes quanto para proteger nossos colaboradores. Essas foram todas as medidas que a gente encontrou que nos pareceram razoáveis para tornar a Bemol o lugar mais seguro possível. Fora isso, nós demos também prazo adicional para os clientes para pagar parcelas. Entendemos que esse é um momento difícil para os clientes, para a Bemol também, então foi uma decisão até dolorida estender esses prazos, mas nós achamos que é adequado nesse momento fazer isso. Fornecemos Wi-Fi de forma ilimitada. Antes nós tínhamos limitações por pedra do cliente, fornecemos nas ruas e também passamos a fornecer em algumas unidades hospitalares para que as pessoas também possam usar lá. E aí eu vou listar aqui algumas inovações que a gente tentou fazer durante a crise. Algumas funcionaram melhor, outras um pouco menos. Então, por exemplo, nós passamos... Antes de você... Denis, antes só de você entrar nisso, eu só quero fazer uma pergunta. Eu entendi a resposta, mas queria que você reforçasse isso. O teu comitê de crise entrou a partir de fevereiro, foi isso? O comitê de crise entrou a partir de meados de março. Meados de março. Estamos a lidar com a crise em fevereiro, mas de uma forma muito pontual. Primeiro só de suprimentos, mas o comitê de crise mesmo foi meados de março. Ok, legal. Era só isso, porque como você já falou sobre o comitê de crise, eu só queria responder a essa pergunta que ficou pendente. Por favor, continue. Que quer macacão, tem macacão para vender na Bemol Farma. Tá? Bem, então... Essa eu não tinha visto. Primeiro, coleta residencial de pagamentos. O cliente pode ligar para a gente e pedir que um motoqueiro nosso vá buscar um pagamento que ele tem que fazer, um pagamento de carnê na casa dele. Isso aqui principalmente para os idosos, que a gente não quer que se desloquem nesse momento. Nós passamos a fazer também drive-thru de pagamentos. A pessoa não precisa sair do carro para fazer um pagamento. Fizemos na Torquato, fizemos na Camapuã. E tem tido grande sucesso, filas. Passamos a fazer televendas, tanto ativo quanto passivo. Nossos melhores vendedores foram para o telefone. Nós demos para eles a lista dos seus respectivos melhores clientes
e eles passaram a ligar para esses clientes e buscar vender, e também passivo, né? No nosso 0800, o cliente pode fazer um pedido, assim como ele pode fazer um pedido de um remédio, ele pode fazer um pedido de uma TV. E a gente da mesma forma. Como eu já falei, nós inserimos alguns produtos novos no nosso line-up. Cestas básicas foi um deles. Máscaras, viseiras, protetores faciais, né? O macacão, que eu já falei. Estamos buscando inovar nesse momento de crise os produtos que estão em demanda pelos clientes. Lançamos a nossa farmácia online. Nós estávamos quase prontos para lançar, aí veio a crise e nós decidimos lançamos um pouco atrapalhados, mas acho que já acertamos um pouco melhor a operação e estamos conseguindo entregar em dia, entregar razoavelmente rápido e com uma boa variedade de produtos. E mudamos nosso marketing completamente, né? Nosso marketing, que antes era um marketing, diria assim, mais ou menos 2/3 físico, 1/3 digital, agora ele é praticamente todo digital. Seja através dos meios Google, Facebook, seja com lives, que agora a gente tem feito com frequência no Instagram, ou seja, com influenciadores que a gente tem buscado no mercado em geral, nas pessoas que são blogueiros. Assim, eu estou absolutamente impressionado com o quão realmente influentes os influenciadores são. Estou vendo aqui que eu estou fazendo um comentário, ele é nosso parceiro nessa área. Então Isso. Bem, um outro aspecto, no que diz respeito aos clientes, é sempre acompanhar o nosso NPS, né? O NPS digamos, é um índice de lealdade. Nosso índice de lealdade, sendo bem transparente, ele estava ótimo até 2 semanas atrás. Aí, com o Dia das Mães e a última semana, ele não tem sido bom. Ou não tem sido no standard que nós gostamos. Na semana do Dia das Mães, foi a semana que nós fizemos os testes rápidos com os colaboradores. Nós identificamos mais pessoas com Covid do que nós esperávamos. Então, nós afastamos um volume muito grande de gente ao mesmo tempo. E muitos desses afastados estavam nas nossas entregas. Então, nós achávamos que estávamos preparados, mas, em retrospecto, a preparação não foi boa o suficiente. E com isso, nós terceirizamos, mas a produtividade dos terceirizados não é a mesma da nossa equipe. Nossa equipe tem experiência entregando, consegue entregar um alto volume por dia. A produtividade de um caminhão da Bemol é de 70 entregas ao dia, dependendo do tamanho do bairro. De um terceirizado é metade disso. Então, nós, vou dizer assim, nós nos embananamos. E por isso o gerenciamento de rota fica bem melhor para quem já faz isso todos os dias. Por mais que você treine, com certeza. A produtividade é muito maior. Sim. Bem, por último, o aspecto de TI. O aspecto de TI, o principal é manter os sistemas funcionando. Hoje você não opera mais sem sistemas. Acho que a gente conseguiu bem. Nós focamos a equipe em simplesmente manter os sistemas funcionando num primeiro momento. Depois, focamos em operacionalizar o home office. Muita gente levou seu computador do escritório, muita gente levou sua cadeira do escritório para trabalhar em casa. E nós precisamos dar o suporte de TI para a pessoa agora trabalhando em casa. Nosso call center, por exemplo, hoje é boa parte em casa. E com isso, ele funciona dessa forma, desde que a TI dê o suporte suficiente. Ótimo. Nosso online, nossas vendas online estão funcionando, mas com algum estresse. De vez em quando o site ele se torna mais lento pelo alto volume de clientes. Como eu falei, multiplicou por 14 e nós não tínhamos nos preparado para multiplicar por 14. Tínhamos preparado para multiplicar por 3, por 4, por 5. Entendi. 12 foi um pouco acima do que a gente esperava. Por último, eu vou só mencionar rapidamente a questão de apoio à comunidade. Nós temos feito
algum esforço, quando é possível, de apoiar a comunidade, os hospitais e as pessoas passando por uma situação um pouco mais complicada, com alguns produtos tipo álcool gel, colchões, oxímetros, protetores faciais, principalmente a equipe de hospital, que a gente entende, essas são as pessoas, digamos, esses são os nossos guerreiros nessa guerra, né? Esses são os nossos soldados de frente, e a gente entende que é importante dar uma contribuição para protegê-los nesse momento. Essa é a preparação da Bemol. Agora eu queria falar só rapidamente sobre o que eu acho que é o novo normal. Tá, antes disso, só aproveitando essa tua última resposta, tem um comentário do Vitor, e em seguida a pergunta, eu só queria confirmar com você isso. A empresa mais próxima da população nessa crise, apesar da crise, o saldo geral foi positivo. Você acredita nisso? Olha só, não, eu não... Não. Assim, deixa eu começar por onde eu comecei essa fala, né? Nós perdemos 4 colaboradores, né? Não, o saldo não é positivo. Okay. Nós fizemos o que foi possível. Acho que há aspectos que nós fizemos bem. Nós aprendemos muita coisa durante essa crise, mas assim, eu relutaria em dizer que isso aqui foi positivo. Legal. Né? Ok, obrigada. O novo normal, e aqui a gente está olhando um pouco para a China e o que outros países têm passado, e focando um pouco no varejo, o que está se vendo no mundo. Né? Primeiro, menor lealdade a marcas. As pessoas... digamos, têm estado menos ligados a marcas e mais sensíveis a preço. Talvez pelo empobrecimento que acontece em meio a uma crise desse porte. Né? Muita gente vai gastar todas as suas economias, ou boa parte delas, e vai se tornar mais sensível a preço daqui para frente. Então, isso aqui já se vê claramente na China. No Brasil, ainda não está claro que vai ser esse o processo, mas acho que é bem razoável que isso aconteça. Um outro aspecto é uma mudança de canal. Obviamente, o online é um ponto forte, mas também uma mudança, por exemplo, pessoas comprando menos em hipermercados e atacarejos e mais em lojas de conveniência mais próximas da sua casa, locais mais convenientes e talvez com menos filas e com menos gente. Esse aqui é um fenômeno que aconteceu na China e no Brasil aparentemente já está acontecendo também. E um terceiro aspecto é o repensamento dos escritórios. Isso aqui nós já estamos nesse processo. Acho que após a crise nós não vamos voltar todos a trabalhar todos os dias no escritório, juntos, meio abarrotados, todo mundo na mesma área. Eu diria que, pelo menos eu, vou passar a trabalhar pelo menos um dia por semana, e talvez mais, a partir de casa. E entendo que é produtivo de uma forma diferente. Acho que ainda faz sentido trabalhar num escritório, mas pelo menos um dia por semana, a produtividade para você estudar um pouco, para você refletir um pouco. Trabalhar de casa tem, acho que aspectos vantajosos. Não todos. Então, acho que ainda cabe o escritório, mas menos do que cabia no passado. Nós estávamos num processo de crescimento do nosso escritório, expandindo áreas para comportar mais gente. Eu gostaria de rever isso no pós-crise e eu creio que todas as empresas do mundo, nesse momento, estão pensando nessa direção. Ok. Bruno, eu queria só tocar num tema que eu vi que teve algumas perguntas sobre um estudo que eu fiz sobre o Covid em Manaus. Né? Primeiro, gostaria de encorajar a todos, nós temos feito isso na Bemol, todas as pessoas devem buscar se retreinar nesse momento. Eu busquei estudar, eu fiz uma série de cursos, 3 cursos na Universidade de Stanford, na área de estatísticas, na área de saúde.
tentando me qualificar e tentando entender o que estava acontecendo e falar educadamente a respeito do tema. E com isso eu fiz um estudo tentando entender o que aconteceu em Manaus e estimar qual é o grau de infecção de Manaus e o que tem acontecido aqui. Eu posso assim, responder algumas perguntas. O foco aqui é bemol, mas se houver uma demanda, eu posso falar um pouco a respeito. Eu não tenho tantas perguntas sobre esse estudo, mas ainda tenho perguntas sobre a bemol. A conta bemol, que era grande novidade no início do ano, como ficou esse projeto? Bem, nós temos 2 novos negócios que nós devemos lançar no meio da crise, né? Um está na fase inicial e, por enquanto, é só para colaboradores da Bemol. Nós estamos lançando uma usina de energia solar para as pessoas alugarem um pedaço dela e, digamos, consumir nas suas casas essa energia e ter uma economia de energia. Nós queríamos fazer um grande lançamento, mas em meio a essa crise não é possível. E nós vamos lançar inicialmente para colaboradores. E a conta bemol vai ser a grande novidade que a gente tem para o segundo semestre. Essa crise, obviamente, fez com que a gente repensasse muita coisa e redesenhasse, mas uma coisa está clara: nosso futuro vai ser mais digital. Além disso, um dos atributos principais que a Bemol tem com os clientes é a confiança. Então, a gente acha que a direção de ter uma conta digital, competir com os bancos digitais, é uma boa direção para o futuro da Bemol. Eu espero, eventualmente, ser a clientela de todo mundo. A gente deve lançar no início do segundo semestre essa conta digital. Ela é um dos projetos que a gente decidiu manter toda a equipe, tem uma equipe inteira trabalhando nessa área. E decidimos manter essa equipe para nos certificar de que o nosso longo prazo ainda é próspero, né? Isso aqui é um processo no longo prazo. Eu vou fazer uma pergunta, vou juntar 2 perguntas aqui. A dúvida é sobre o home office. Como é que foi a produtividade da equipe? Ela caiu, já voltou ao antigo patamar, ou ainda está em adaptação? Né? Como é que está essa situação para vocês? Como é que vocês veem isso? Eu acho que diferentes pessoas lidam de formas diferentes com trabalhar de casa. Algumas pessoas não conseguem atingir um bom grau de produtividade, não estão acostumadas, e também é uma mudança muito radical de uma vez, né? Eu acho que é razoável você trabalhar 5 dias por semana no escritório, depois você trabalhar 4 e um dia de casa, você se adapta. Mas de um dia para o outro, você vai de 5 dias no escritório para 5 dias em casa, é difícil. Eu acho que assim, os resultados variam. Em algumas áreas, por exemplo, como TI, eu acho que é mais fácil. As pessoas têm as ferramentas no seu computador em casa e precisam, em alguns casos, interagir um pouco menos. Call center também, isso é possível. Agora, em outras áreas de gestão que requerem muita interação com as pessoas, eu acho que a produtividade caiu. Mas, assim, é o que temos, né? Então, precisamos aprender, eu acho que a gente vai afinar isso com o tempo. Eu vou te fazer 2 perguntas, assim, ainda sobre a Bemol, como é que estão as ações para os municípios? Seguiu o mesmo padrão do que foi feito aqui em Manaus, pelo que eu entendi? Cada cidade lidou de uma forma diferente com a crise, né? Então, por exemplo, em Rondônia, o comércio já está reabrindo. Aqui em Manaus, ele só vai reabrir no final do mês, né? Em Boa Vista e no Acre também ainda está fechado. Então, cada cidade lidou de uma forma diferente. E nós estamos nos adaptando às regras locais. E estamos implantando o varejo seguro em todas elas. Temos tentado contribuir a todas as comunidades onde nós operamos, sendo que, obviamente, por nós sermos muito fortes em Manaus e a crise ter vindo primeiro aqui, nossas contribuições aqui foram um pouco maiores. Mas a gente tenta
participar na região toda. Denis, eu vou te fazer mais duas perguntas ainda sobre esse assunto de bemol, mas tem muita gente querendo saber sobre o estudo. Então, eu vou propor uma coisa aqui para o grupo, para quem está nos ouvindo. Nós agora estamos beirando aí por quase 215 pessoas. Então, o estudo, a gente faz o seguinte, acabando essa 1 hora que vão derrubar a gente sai 5 minutinhos para o pessoal tomar uma água, eu também tomar minha água, você também. Aí voltamos depois de 5 minutos, aí falamos do estudo. Você topa, Denis? Ótimo. Beleza. Então, tenho mais uma pergunta aqui. No mundo digital, o quanto você está preocupado com a Amazon? Olha, a Amazon é o bicho-papão, né? Do segmento de varejo. Eu acho que é saudável a todos os empresários que tenham uma obsessão em estar melhorando o tempo todo. No meu caso, a Amazon é um dos drivers dessa melhoria contínua. Eu confesso que eu me angustio vendo o ritmo ao qual eles andam no mundo. Eles lançam produtos novos, eles avançam num ritmo alucinado. Então, acho que isso aqui me estimula a, no mínimo, tentar correr na mesma velocidade. Legal. Um risco grande para bemol, mas acho que assim, hoje em dia você não escapa de concorrência, não importa o segmento que você esteja. Exato. Ótimo. Assim, nós vamos tentar conquistar os nossos clientes. Nós estamos nos diversificando, então vamos para a conta bemol, por exemplo, vamos competir com o Bradesco. Ok, gosto da ideia. Não conheço ninguém que afirma eu amo o Bradesco e amo o meu banco, não devia falar em marcas específicas, mas não ouço ninguém falar, exceto às vezes o Nubank. Ok. Mas mesmo assim, o Nubank não tem um atendimento presencial. A gente vai tentar ser um banco digital com um pé no chão para atender os nossos clientes. Legal. Para encerrar esse primeiro ciclo, então, falando ainda desse mercado, o que a Bemol vislumbra para o mercado do Amazonas nos próximos 2 meses? Dá para falar? Dá para chutar. Olha só, eu acho que nós vamos enfrentar uma crise de grandiosas proporções que vai afetar, na minha avaliação, deve afetar os próximos 5 anos do Brasil. Minha estimativa é que a gente deve voltar ao nível de renda per capita de 2019, talvez 2024, coisa assim. Eu não acho que vai ser rápida essa recuperação, porque eu não acho que vai ter vacina. A vacina, se vier, vai ser ano que vem, e mesmo assim o volume de produção não vai ser grande, o Brasil não vai ser o primeiro país a receber. Isso aqui vai ser um processo ainda duradouro de enfrentamento dessa crise. Os próximos 2 meses, sim, o governo federal está fazendo um grande esforço, principalmente para transferência de renda para trabalhadores informais e para o Bolsa Família, que eu acho que sustenta digamos assim, um mínimo para a sobrevivência das pessoas. Mas eu não acho que isso é sustentável no longo prazo. O governo teria que se endividar demais para manter isso durante 6 meses ou 1 ano. Isso comprometeria os próximos 10 anos de endividamento. Tá. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta, porque eu falei que eu ia encerrar agora, mas eu vou fazer essa porque essa tem a ver com a minha geração, então eu vou pedir para você responder. Os idosos têm se adaptado ao trabalho remoto pelos meios digitais? Eu não podia perder essa resposta. Vamos lá, Denis. Olha só, eu acho que está todo mundo tendo que se adaptar. Então, nós temos um certo contingente de idosos que trabalham na Bemol, a maior parte deles já sabia utilizar bem as ferramentas. No nosso caso,
no que nós temos mais é muitos clientes comprando online pela primeira vez, né? E muitos clientes idosos comprando online pela primeira vez. Esse é um fenômeno que a gente já notou, é claro. Tem muitos clientes comprando. É a primeira experiência online, eles cometem uma série de erros, requerem um bom volume de atendimento, mas na falta de alternativas, hoje, um idoso não deve sair de casa. Então, ele não tem alternativa, ele tem que aprender. Ele pode ligar no televendas, então muita gente, a gente nota que a média de idade no televendas é um pouco mais alta do que online, mas as pessoas estão aprendendo. E acho que se puder tentar extrair um aspecto bom nessa crise, é que todos devem buscar aprender agora. Legal. Pessoal, eu vou encerrar, então, agora. São 20h45. A gente deve estar retomando no máximo 5 para as 9. 5 minutos antes das 21 horas. Tudo bem, pessoal? E daí, aquelas pessoas que quiserem fazer perguntas sobre o estudo que foi feito pelo Denis, até como orientação ou para esclarecimento, por favor, comecem também a preparar as perguntas, que daí a gente vai fazendo. Eu queria te agradecer, Denis, por essa primeira parte. Nós vamos dividir, até porque os assuntos são distintos. Queria te agradecer. Você fez um grande resumo, eu já tinha aqui toda uma pendência das perguntas que haviam sido mandadas para a gente, você abordou. E acho que por enquanto é só. Tudo bem? Te esperamos aqui por volta de 5 para as 9 da noite, tá bom? Ok? Até lá, tome sua água, vocês também, que a gente já está voltando para continuar a nossa conversa com o Denis. Um abraço. Obrigado, até já. Até já. Olá, pessoal. Estamos voltando aqui para continuarmos a nossa conversa com o Denis Mineve, agora falando mais sobre o estudo que foi realizado por ele, e ele vai nos contar como foi esse estudo e o que levou e quais são as conclusões que ele teve com isso. Vamos ver. Aguardando já o Denis entrar. Deve demorar alguns segundos. Ok. Ok, Denis. Ok. Queria que você desse uma rápida explanação sobre esse estudo, o que te levou, e eu sei que você é um estudioso, né? E você fez isso muito durante agora esse período que a gente está vivendo. Você procura sempre se informar do que acontece em termos de mercado. Então, vamos lá. Fala um pouco mais para a gente do que é esse estudo e o que você concluiu. Só para começar, talvez a pessoa que eu mais me espelhe seja meu avô, né? Meu avô, o professor Samuel Benchimol. Legal. Era muito estudioso em diversos temas, alguns bem distantes da área de especialidade dele, mas ele gastava o tempo para se inteirar e tentar entender. Então, acho que um pouco me espelhando nele, no início dessa crise, eu decidi tentar entender bem da área de saúde, principalmente estatística, né, e epidemiologia. É uma área que se presta muito à matemática. Então, decidi estudar um pouco a respeito, né? Como falei antes, eu fiz uma série de cursos online desde o início, desde fevereiro até agora, para tentar entender o tema. Manaus seguiu uma curva, e acho que é isso que eu encontro no estudo, seguiu uma curva bastante diferente de quase todas as outras cidades do mundo. Primeiro que foi uma curva muito, muito rápida, ascendente. Em todos os países foi rápido, mas aqui foi mais rápido. Aqui, só para ter uma ideia, nós fomos
de uma média de 30 óbitos por dia em Manaus, 30 óbitos por certidão de óbito ou 30 óbitos por enterros na cidade de Manaus. Tá. Nós fomos de 30 para 170 dentro do mês de abril. No dia 26 de abril, nós tivemos 167 enterros na cidade de Manaus. Então, multiplicou por 5 dentro de um mês. Esse é um ritmo que é extraordinariamente acelerado, e não só isso, envolvendo uma parcela significativa da população. Eu estimo que mais ou menos 2.500 pessoas morreram do início de abril até hoje, a mais do que morreriam normalmente na cidade de Manaus. Isso aqui é uma verdadeira tragédia. E eu tenho certeza que tem muitos aqui que são de Manaus, sentiram, ou dentro das suas próprias famílias, e meus pêsames, aqueles que tiveram entes queridos que faleceram, mas se não tiveram, viram famílias próximas e pessoas próximas que faleceram. Então, essa ascendente foi rápida e uma parcela significativa da população. 0,1, mais de uma pessoa em 1.000 em Manaus faleceu nesse período acima do normal. Isso é absolutamente... Não tem nenhum caso no mundo de tanta gente falecendo proporcionalmente ao tamanho de uma cidade em tão pouco tempo. Segundo, Manaus tem algumas características que eu diria, assim, se você botar num contexto mundial, não são comuns, principalmente dos países onde a Covid já passou. Principalmente China e Europa, têm populações idosas bastante significativas. Manaus e a Amazônia tem essa característica, ainda está num processo de crescimento populacional razoável. Manaus ainda não teve o bônus populacional que o resto do Brasil já está vivendo. Nós ainda temos muitas crianças aqui e a população aqui ainda cresce. O número de filhos por mulher, que é um índice importante na Europa, é 1,7, e no sul e sudeste do Brasil, nós já estamos chegando a níveis europeus no número de filhos por mulher. Aqui ainda é bastante superior a 2,1, que é o nível de reposição da população. Com uma população tão jovem, você precisa adaptar a taxa de mortalidade das pessoas que são infectadas a esse índice de juventude, digamos assim. Porque essa é uma doença que aflige principalmente as pessoas acima de 60, mas principalmente aquelas acima de 80. Ora, na Itália, por exemplo, mais de 7% da população tem 80 anos ou mais. Aqui em Manaus, é menos de 1. Então, você tem que fazer essa tradução. E eu acho que esse é um dos erros que boa parte dos pesquisadores que têm tratado do tema, eles não têm feito essa adaptação. Então, das pessoas que são contaminadas em Manaus, a maior parte é jovem, simplesmente porque a maior parte das pessoas aqui são jovens. E a maior parte dos óbitos são de jovens, simplesmente porque aqui não tem muitos idosos. Mas isso faz com que a taxa de mortalidade dada à infecção seja relativamente baixa aqui. Então, eu faço algumas adaptações por isso. Faço também algumas adaptações ligadas à qualidade do nosso serviço de saúde. Ele, obviamente, ele não é da qualidade do serviço de saúde da Itália. Então, a cada, digamos, 100 pessoas que precisam de UTI, na Itália, provavelmente mais se salvariam do que aqui em Manaus. Isso aqui, de forma alguma, é demérito para as nossas equipes de hospitais, que eu tenho certeza fazem o máximo esforço. Mas nós não temos os equipamentos, nós não temos a infraestrutura, nós não temos a capacidade de lidar da mesma forma. Então, eu faço essas adaptações para chegar numa conclusão que a gente passou pelo pico no final de abril. O volume de pessoas infectadas em Manaus foi muito alto.
Eu acredito que o nosso distanciamento social aqui em Manaus não funcionou muito bem. Eu de dentro do carro, ia visitar a Zona Leste para ver como é que estavam as nossas lojas. Em geral, tinha filas muito grandes, muita gente sem máscara, filas em todos os bancos, e muitas pessoas circulando na rua sem máscara ou sem um grau de preocupação tão elevado. Então, eu acredito que essas pessoas se infectaram, boa parte delas. Hoje, eu chutaria que o grau de infecção já chegou muito próximo a 50%, se não passou. E a queda do volume de infecções, desde então, se deve a tanta gente infectada que agora a doença não tem mais para onde ir, porque ela encontra menos pessoas que não estão imunes. Então, isso explicaria essa queda tão dramática no número de enterros. Por exemplo, nós tivemos no dia 26 de abril 167 enterros em Manaus. De lá para cá, esse número caiu a ponto de que na última semana, em média, nós tivemos 75 enterros. Menos da metade. Essa também é a queda mais rápida do mundo. Essa é uma queda de 4%, de 5% ao dia, enquanto que na Itália, na Espanha, onde o distanciamento social, eu acredito, talvez tenha funcionado um pouco melhor do que em Manaus, essa queda era uma queda de 2,5% ao dia. Então, a infecção em Manaus, ela está tendo tanto proporções como o seu desenvolvimento, o seu pico foi mais rápido e a sua queda está sendo muito mais rápida, que eu acredito que a explicação do que aconteceu aqui é um pouco diferente da explicação do que aconteceu em outros lugares. Então, esse é, digamos assim, o resumo. Por isso eu acredito que não vai ter segunda onda aqui. O que vai ter, e certamente é um drama separado a se lidar, é o nosso interior. O nosso interior, infelizmente, não há boas estatísticas no interior, e também não há boa infraestrutura médica, e essa doença, eu acredito que ela é muito rápida para que as pessoas sejam trazidas para Manaus para se tratar. Então, eu acho que a gente vai ter um volume de óbitos significativo no interior, com o caveat que no interior a população também é relativamente jovem, então isso ajuda um pouco, mas por onde ela passar, essa doença vai ser destruidora. Em Manaus, devido ao perfil da população ser mais jovem, o volume de óbitos foi um pouco menor do que se esperaria. Se a mesma coisa acontecer em São Paulo, onde há muito mais idosos, a proporção de óbitos vai ser muito mais alta. As pessoas estão insistindo na pergunta sobre o pico, se já passamos e se virá um segundo pico. Eu queria que você reforçasse essa visão sua, até traduzindo um pouco melhor essa forma de você estar enxergando com relação ao grupo de pessoas. Veja, né? Na minha leitura, o que aconteceu é que eu fiz a estimativa do dia 13 de maio, cerca de 45% da população já havia sido infectada. Tem algumas premissas importantes. Primeiro é que alguém infectado tem imunidade. Existem boas evidências de que isso seja verdade, apesar de existir, aparentemente, alguns casos em que a doença, ela não gerou anticorpos suficientes e uma pessoa se infectou mais de uma vez. Mas esses casos aparentam ser raros. Mas com 45% das pessoas já infectadas, o que acontece? Essa doença tem uma estatística em epidemiologia que é o R0. O R0 é, em média, quantas pessoas uma pessoa infectada infecta. Então, se eu estiver infectado, para quantas pessoas que eu vou passar em média? Algumas doenças, esse número é muito alto. Por exemplo, no sarampo, é 15 ou 20.
por isso, essa é uma doença que é necessário que muita gente esteja vacinada para poder segurar a doença. No caso do Covid, esse número ele é aparentemente entre 2,5 e 3. Isso faz com que seja uma curva exponencial, ele cresça muito rápido quando não tem nenhuma imunidade. Mas a partir do momento que um certo número de pessoas tem imunidade, ele tende a cair. Isso é o que se chama imunidade de rebanho. Para o R0 dessa doença, a imunidade de rebanho é algo entre 60% e 70% das pessoas infectadas. Então, nós ainda, na minha opinião, nós ainda não estamos nesse patamar. Esse patamar iria querer dizer que, a partir daquele momento, a doença tende a diminuir, não importa o que você faça. Então, aqui ainda é necessário algum volume de medidas, é necessário que todos estejam de máscara, é necessário tomar as precauções para não se infectar, para reduzir o ritmo de infecção. Mas, com já, se for o caso, 45% das pessoas imunes, isso se torna mais lenta, esse alastramento do vírus. E aqui eu posso usar até alguns exemplos, não vou falar muito a título de privacidade, mas desde que eu publiquei, já algumas empresas me procuraram dizendo que os seus testes internos, dos seus colaboradores, e a Bemol é um desses casos, tem indicado realmente que um volume de pessoas muito significativo, acima de 40%, já se infectaram com a doença. E isso em diversas áreas, diversos segmentos. Por exemplo, uma empresa onde todos os funcionários estão em home office, então supostamente protegidos. Essa Sim. empresa indicou 40% de infecção dos seus funcionários. Tem indústrias que estão fechadas e indicam mais ou menos também esse patamar. Então, eu acredito que digamos, os números indicam isso, os números de óbitos e a queda no número de óbitos, e também as evidências no campo das pessoas testadas, pelo menos as informações às quais eu tenho acesso, já indicam que nós passamos dos 40%. Então, a partir desse momento, fica difícil ter um segundo pico, pode ter um crescimento, mas eu acredito que é muito improvável que nós tenhamos um mês novamente, ou uma semana novamente, por exemplo, como a última semana de abril, quando a taxa de óbitos, só para dar aqui um número, chegou a 150 pessoas por dia, sendo que o normal de Manaus é 30. Tá. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Algumas pessoas estão também questionando. Isso, vamos dizer assim, talvez não tenhamos um segundo pico, nós temos um número alto de já infectados, então isso se diz que estariam imunes, mas os cuidados, em nenhum momento eu devo deixar de ter o uso de máscara, o afastamento social, isso deve permanecer enquanto risco, inclusive, porque é como você falou, algumas pessoas que estão em casa também foram infectadas, né? Então os cuidados são importantes. O fato de ter passado o pico não quer dizer que você não vai pegar a doença, né? Exato. Então, primeiro, os idosos e aqueles com que se chama comorbidades, né? Que diabetes, nesse caso, hipertensão, questões de coração e de pulmão, asma também, algumas questões assim. Essas pessoas, elas devem tomar um cuidado especial. Pegar essa doença envolve um risco sério de morte. Coisa tipo 10% de risco, que é muito elevado. Também todos devemos usar máscara para nos proteger e para proteger as demais pessoas, porque você não sabe se você está contaminado. Mais da metade das pessoas que nós identificamos na Bemol como infectadas não tinham nenhum sintoma. Então, isso aqui deve ser verdade na sociedade como um todo. Então, você não sabe, não está... mas eu estou me sentindo super bem, certo? Ótimo.
Vista a máscara para proteger aqueles ao seu redor. Vista a máscara se você mora com um idoso, principalmente, e tem que sair de casa ou alguma coisa assim. Tem um comentário aqui do Gustavo. Qual estudo foi feito para garantir que a pessoa estaria imune, já que não temos vacina nem tratamento 100% eficaz e garantido? Olha só, assim, isso aqui está evoluindo muito rápido, né? E a ciência tem publicado muitos papers. É possível encontrar, está quase tudo disponível na internet, a maior parte está em inglês. Tem muitos estudos indicando que se não dá imunidade você ter tido o Covid, é em casos muito raros. Então, a grande maioria das pessoas... Vou só dar um exemplo. Teve um estudo agora recente num navio da Marinha Americana que identificou que 2 dos navegantes tiveram Covid 2 vezes. Foi testado, identificou IgG e depois identificou o IgM, que quer dizer uma nova infecção, né? Mas isso aqui de, sei lá, 10 mil pessoas, das quais metade se infectou. Então, a conclusão que eles chegam é que talvez seja possível uma segunda infecção, mas certamente é uma ocorrência rara. Tá. Tem um outro comentário que a diminuição de enterros pode ser devido ao fato dos médicos e dos hospitais estarem mais preparados para lidar com essa situação como um todo? Olha, eu acho que isso ajuda, mas a mudança foi tão dramática, de 150 para 70, que eu acho que não é só isso. Você tinha pessoas que estavam morrendo em casa, isso é uma característica da doença, porque a pessoa não identifica. Às vezes, você já está piorando, mas ela ainda está se sentindo razoavelmente bem, ela fica em casa. Isso pode ter ajudado, sem dúvida, né? Há muito mais vagas, há muito mais leitos agora, foram abertos novos hospitais, mas eu suspeito que não teria feito muita diferença durante o pico, porque era um volume muito grande de gente ao mesmo tempo. Tá. Tem uma outra pergunta aqui do Lucas que diz o seguinte: entre os 45% e os 67% necessários para a imunidade populacional, é preciso que o vírus transite um pouco. Você acha que a retomada do comércio vai ajudar a chegar nesse objetivo? Veja só, eu não acho que não diria que é um objetivo a gente chegar nos 67, né? Porque uma das características de imunidade de rebanho é que depende do R0. E você muda o R0, por exemplo, usando máscara. Se todo mundo usar máscara, não vai precisar chegar em 67. Se todo mundo usar máscara, provavelmente, sei lá, 55 seja o suficiente. E aí tá bom, e você vai ter menos gente morrendo. Então, eu acho que por isso é importante ter as medidas e não ter exatamente assim, um objetivo. Olha, vamos tentar chegar logo. Não, acho que esse não é um objetivo que a gente deve buscar. O que a gente deve buscar é se proteger. Acho que é prudente. Eu não vou entrar aqui no debate político de quando é que deveria reabrir ou não deveria reabrir. Mas eu diria o seguinte, com o planejamento atual, dia 31 de maio, é improvável que haja um segundo pico muito elevado. É possível que haja um pouco mais de infecções, uma vez que reabrir. Você vai ter mais gente circulando, vai ter mais oportunidades de transmissão para o vírus, mas também já vai ter mais gente infectada até lá. Vai ser preciso avaliar. Eu mudo meu modelo, eu incorporo ao meu modelo todos os dias o volume de óbitos. Porque a conta que eu faço é simples. Se hoje faleceram 30 pessoas acima do normal, eu olho 21 dias antes. Essa doença, ela mata entre 18 e 25 dias depois da pessoa infectada. Quem vai morrer
normalmente morrem entre 18 e 25 dias depois de infectada. Então, eu calculei na média, dá mais ou menos 21. Então, as pessoas que faleceram, se foram 30, essas 30 pessoas e todas as outras que não faleceram se infectaram 21 dias antes. Quantas se infectaram 21 dias antes para que 30 venham a óbito hoje? Essa é uma conta razoavelmente simples, ela ganha contorno de complexidade quando você mistura todos os dias e adiciona alguns outros fatores. Mas acho que na política atual está bastante tranquilo. Obviamente vai ter óbitos, então tranquilo é uma medida variável. Sim, mas sim. vai ser razoável reabrir o comércio no final do mês. Ok, eu vou fazer mais uma pergunta que tem aqui e eu queria pedir para que as pessoas que quiserem ainda mandar pergunta, a gente está caminhando já para o encerramento. Eu queria agradecer, Denis, porque assim, na realidade eu fiz um acordo contigo de 1 hora no máximo, e já estamos caminhando para 1h30, né? Te agradeço muito isso. Então, assim, se tiver mais alguém querendo fazer perguntas, por favor, já vai nos encaminhando. E aí eu vou fazer uma que está aqui. Estão parabenizando o seu estudo, com certeza. Quais medidas as autoridades locais poderiam aplicar para manter a quarentena? Padilha Neto fez essa pergunta. Eu acho que o importante não é manter a quarentena, o importante é reduzir o volume de infecções que acontecem. Acho que tem algumas medidas, e aqui basta usar os exemplos ao redor do mundo. A primeira é todo mundo usar máscara. Isso aqui é indiscutível, tem evidências suficientes. Eu acho que a gente deve aprender a conviver com isso daqui para frente. Todas as pessoas deveriam andar de máscara pelos próximos 6 meses. Fora isso, tem algumas questões que podem ser feitas. Por exemplo, testagem ampla. A gente ainda não está testando muita gente na nossa sociedade. É importante testar todas as pessoas com alguma frequência. Todas as pessoas que ainda não contraíram o vírus. Quem já contraiu e já digamos, se recuperou, essas pessoas podem estar trabalhando com mais tranquilidade. As outras devem estar se testando com frequência e se isolando assim que contraírem a doença. Muitos sendo assintomáticos, é necessário testar. Então, acho que a gente deve ter sim uma política de testar amplamente. Se eu estivesse no governo nessa hora, sugeriria fazer muitos testes, amostras. É necessário descobrir realmente, e bairro a bairro, pegar 100 pessoas por bairro, testar e ver quantas pessoas já estão infectadas. Isso seria simples de fazer. Eu acho que o governo ainda não fez esses testes, mas ele poderia fazer e rapidamente entender melhor como é que essa doença está se alastrando pelo Amazonas. Né? Eu não acho que assim, toda pesquisa, todo estudo tem falhas. E pode ter essa doença ela é tão recente que requer que você use muitas premissas que podem estar incorretas. Mas o que está certo é a testagem. Esse você sabe que é verdade. Então, acho que essa evidência é melhor do que outras. Estão perguntando aqui, Denis, quando sai a nova atualização do teu estudo, que é para acompanhar? Olha só, eu tentei inicialmente, né, fazer um pequeno estudo, né, no tempo livre. Eu certamente não tenho muito tempo. A bemol toma muito tempo e, digamos, carga mental. Então, eu estou tentando fazer mais ou menos uma vez por semana alguma coisa, mas eu não tenho como garantir que eu vou conseguir. O que eu estou querendo fazer, provavelmente essa semana, é uma explicação um pouco mais detalhada de por que eu acho que o IFR, né, que é o Infection Fatality Rate, que é a taxa de mortalidade daqueles infectados. Por que eu acredito que para Manaus ela é muito mais baixa do que seria, digamos, na Itália ou na Espanha? É principalmente devido à idade média do amazonense ser mais baixa.
Ok. Como última pergunta, tem um pedido aqui para você. Fale mais sobre a pandemia no interior, separando por calha de rios. É possível, Denis? Não, não é possível. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. A única estatística... Você tem... eu vejo três fontes de estatística. Tá? As fontes oficiais, que estão enviesadas porque o governo não tem conseguido testar muita gente. Então, ele consegue identificar só uma fração daqueles doentes, e mesmo dentre os falecidos, não consegue identificar todos, porque muita gente está morrendo em casa, muita gente está falecendo antes de ser testado, e aí não dá tempo de testar. Então, essas estatísticas, digamos, tem uma subnotificação muito grande. Tem outras duas, que são as certidões de óbito dos cartórios e os enterros nos cemitérios. Aqui em Manaus, essas duas estatísticas elas são boas, porque os cartórios e a CEMUSP são duas instituições, vou chamar assim, confiáveis com as suas estatísticas. O que a CEMUSP diz que ela enterrou, ela realmente enterrou. E o que os cemitérios privados dizem que eles enterraram, eles realmente enterraram. Né? O Marcos Lacerda, que é um infectologista muito conhecido aqui em Manaus, ele diz que assim, o único que não mente é o cemitério. Os cartórios também, obviamente, são confiáveis e emitem certidões de óbito. No interior, nenhuma dessas instituições funciona bem. Primeiro, a testagem é fraca do governo, principalmente só nos hospitais e só as pessoas que já estão razoavelmente doentes. 2, os cartórios no interior não funcionam tão bem quanto na capital. E 3, as estatísticas de enterro também não são da mesma forma. Porque, imagine, numa comunidade, a pessoa não traz a pessoa para ser enterrada na cidade. Eles se enterram na própria comunidade. Essa estatística não aparece em lugar nenhum. O número que eu posso lhe dar, tem uma cidade que eu acho que está um pouco mais organizada, né? Queria saudar aqui, Parintins, onde tem um bom volume de estatísticas. Então, lá, por exemplo, eu sei que em março houve 33 enterros, em abril 43, e aí nos primeiros 10 dias de maio já teve 33 enterros. Então, a pandemia está atingindo um nível, está chegando no seu pico lá, digamos, agora. Mas eu não sei dizer se ela está na mesma curva em todos os municípios, porque não tem fontes confiáveis de dados. Se eu tiver a informação fidedigna de quantas pessoas são enterradas no município por dia, dá para calcular a curva e ver se ela é semelhante à curva de Manaus. E tentar estimar mais ou menos o número de pessoas infectadas no município. Mas essa estatística, para a maior parte dos municípios do Amazonas, ela não existe. Ok. Denis, eu queria te agradecer e prometo que a última pergunta... quando começa a ter testes para vender na Bemol Pharma? É a pergunta que estão fazendo. Se alguém da Bemol perguntando para eu fazer um pouco de marketing da Bemol. Está planejando fazer um drive-thru de teste lá no Amazonas Shopping. Legal. Provavelmente, a gente está esperando chegar aos testes. A primeira leva de testes nós usamos para testar nossos colaboradores e para doar para algumas instituições de saúde nos 4 estados onde a gente opera. A gente acha que essas são as pessoas prioritárias para estarem sendo testadas. Em alguns casos, não há disponibilidade. Então, a gente quis fazer isso. Mas, fora, nós gostaríamos de oferecer isso para os clientes. A gente está esperando chegar, provavelmente, em torno de 5 a 10 mil testes. Eu acho que essa semana, em algum momento, com certeza, para a semana que vem, a gente deve ter esse serviço disponível lá, e aí, com agendamento, a pessoa vai poder, digamos, comprar o teste e vir e ficar dentro do seu carro e fazer o teste. Legal. Denis, em nome da Singular e Consultoria, te agradeço o abuso, inclusive, nosso de ter
passado da hora, dividido essa live em 2 momentos que foram importantes, porque a gente vem fazendo esse trabalho junto a outros empresários para entender, para poder colaborar também com a informação, que realmente, como você fala, é o nosso mecanismo de educação, de entendimento de tudo que está acontecendo. Muito obrigada. E eu espero, algumas pessoas estão pedindo outras lives com você. Assim que possível, a gente pode marcar. Por enquanto, acho que agora você precisa te deixar trabalhando, né? Senão o pessoal da Alemão vai reclamar com a gente. Muito obrigada, Denis. Você quer falar mais alguma coisa para se despedir? Por favor, fique à vontade. Eu queria só agradecer a todos. Fiquei bastante feliz com a participação, né? Aqui fica mexendo os comentários, toda hora entra alguma coisa, então muitas palmas, fico feliz que as pessoas tenham gostado. Se tiver alguma dúvida adicional, eu estou disponível, meu e-mail é denismineve@gmail.com. Assim, talvez demore um pouco para responder, mas eu respondo com prazer. Qualquer dúvida sobre como a gente tem abordado a crise, eu acho que assim, a gente tem tentado abordar essa crise da melhor forma possível. Temos tentado aprender e algumas coisas temos conseguido, outras não. Eu, mais uma vez, peço desculpa aos clientes que não receberam em dia. Foram relativamente poucos, mas eu sei que para quem não recebeu é um mundo, que não receberam no dia o presente do Dia das Mães, ou mesmo sua entrega na semana passada e nessa semana. A gente está fazendo o máximo para conseguir. Eu acho que até semana que vem a gente volta o nosso prazo de entrega a 1, 2 dias, como é o que a gente quer. É o nível que a gente pretende atender os nossos clientes. Mais uma vez, obrigado e bem, se cuidem, todo mundo de máscara, por favor, e acho que na medida do possível fique em casa. Ok, Denis, muito obrigada novamente a você, obrigada ao pessoal, foram quase 200 pessoas aqui junto conosco, e a gente espera ter podido contribuir com todas as pessoas, tá bom? Obrigada, foi um prazer conversar com você. Até outra hora. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.